Olá, boa tarde. Preso nos Estados Unidos, o homem apontado como o maior traficante de armas do Brasil. Frederic Barbieri estava em casa na Flórida e foi levado por agentes do Serviço de Imigração. No Rio, madrugada violenta. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas perto de um bar. No Morro Dona Marta, teve tiroteio. Em Maceió, 3 homens foram parar na cadeia por vender drogas usando redes sociais. Pelo menos 500 cidades do país estão sem carteiros e as contas estão chegando depois do vencimento. Pesquisadores brasileiros descobrem que uma substância extraída do ipê roxo pode ajudar no tratamento do câncer. Na Somália, 45 pessoas morreram num atentado com 2 carros-bomba. A polícia dos Estados Unidos prendeu o homem que é apontado como o maior traficante de armas do Brasil. Frederic Barbieri foi detido ontem à noite na Flórida. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo Mário Martins, ele que está no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. Oi, Paulo Mário, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Frederic Barbieri foi preso na casa dele na Flórida por agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos. Além da prisão, a polícia americana diz que conseguiu barrar o envio de 40 fuzis aqui para o Brasil. Frederic Barbieri é considerado o maior traficante de armas do país e é acusado de ter mandado no ano passado 60 fuzis de Miami aqui para o Rio de Janeiro. Eram fuzis AK-47, AR-10 e G3, que são de uso exclusivo de tropas de elite e que estavam escondidos dentro de aquecedores de piscinas. Essas armas foram encontradas pela polícia dentro de contêineres quando chegaram aqui no Aeroporto Internacional Tom Jobim. As investigações apontaram que esses fuzis tinham sido encomendados pelo traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que foi o pivô daquela guerra na favela da Rocinha em setembro do ano passado e acabou sendo preso logo depois. O Frederic Barbieri estava sendo procurado pela polícia desde 2010, quando mandou munições de fuzis para o Brasil pelo aeroporto de Porto Seguro, na Bahia. Ele fugiu logo depois para os Estados Unidos e conseguiu a cidadania americana. No ano passado, ele deu uma entrevista para o Fantástico negando todas essas acusações. Frederic Barbieri está preso numa penitenciária nos Estados Unidos, onde deve continuar pelo menos até segunda-feira, quando vai ser levado para uma audiência na corte americana. A gente procurou o advogado dele aqui no Brasil, que diz que só vai se manifestar quando conseguir falar com a defesa de Frederic Barbieri lá nos Estados Unidos. Doni. Preso, portanto, 8 anos depois. Obrigado, Paulo Mário Martins, com informações ao vivo do Rio. E essa foi mais uma noite de violência no Rio de Janeiro. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas num tiroteio em Cascadura, na Zona Norte. A reportagem é da Raquel Honorato. Uma comemoração de aniversário nesse bar em Cascadura, na Zona Norte do Rio, terminou em tragédia. Testemunhas contaram que ontem à noite, 2 homens que estavam aqui, logo ao lado do bar, fazendo um churrasco, de repente atiraram contra 2 seguranças de rua. Eles reagiram, houve troca de tiros, mas os seguranças acabaram baleados e morreram. Uma mulher estava sentada nessa cadeira e foi atingida nas costas. Esse senhor foi baleado na perna. Ele correu. Eu falei, se tinha uma coisa aqui, mexendo aqui, fui baleado. Só que a bala saiu. Um mototaxista também ficou na linha de tiro e foi atingido na mão. Outras 2 pessoas também se feriram. Os homens que atiraram conseguiram fugir. Os donos do bar apareceram hoje cedo, mas não quiseram gravar entrevista. Foram só alguns minutos de portas abertas e logo depois eles decidiram fechar. Na Zona Sul, os policiais estão fazendo hoje uma operação no Morro Dona Marta, onde teve tiroteio de madrugada. O barulho assustou os moradores do morro, que fica em Botafogo. Segundo a unidade de polícia pacificadora da comunidade, por volta das 5 da manhã, os policiais foram recebidos a tiros durante um patrulhamento e revidaram. Os bandidos fugiram. Em São Paulo, um policial militar foi morto durante uma abordagem de rotina. O PM Joel Lourenço da Silva, de 35 anos, foi executado com um tiro na cabeça depois de correr atrás de um suspeito na zona leste da capital. O colega da vítima disse que Joel chegou a dominar o homem e pedir ajuda pelo rádio, mas quando ele chegou, viu o soldado caído. O suspeito fugiu levando a arma do policial. A Polícia Civil investiga o caso. Em Maceió, 3 pessoas foram presas acusadas de vender drogas pela internet.
Suspeitos mantinham contato com os compradores pelas redes sociais, onde postavam as fotos das drogas. Segundo a polícia, as entregas eram realizadas em festas em Maceió. Foram apreendidos mais de 130 comprimidos de êxtase, além de maconha, haxixe, LSD, comprimidos de remédios com tarja preta, balança de precisão e uma motocicleta. Todo o material foi levado para o complexo de delegacias especializadas e os presos autuados em flagrante por tráfico de drogas. Muita gente está reclamando que não consegue mais pagar as contas em dia porque as correspondências chegam com atraso. É que em várias cidades do Brasil os carteiros são compartilhados. Você vai entender melhor na reportagem da Priscila Bittencourt. Há 4 meses, Diego faz todo dia a mesma pergunta. Chegou alguma encomenda dos Correios hoje? E nada do carteiro nem da encomenda feita em outubro do ano passado. Reclama, não resolve. Aí não tem como você, no caso, ir atrás de outra empresa que faça essa entrega e aí fica complicado, você fica sem saber o que fazer. Em Governador Valadares, Minas Gerais, o Regis está com as contas atrasadas. Eu entro em contato com a operadora de cartão, me informam apenas o código de barra, mas não me informam o valor. Aí eu tento questionar por que eu não recebi, informam que o boleto foi enviado, que o problema é com Correios. Mesma situação da Dona Maria, em Nossa Senhora Aparecida, sertão de Sergipe. Tá difícil só paga as coisas atrasadas, ainda paga com juro, né? Porque no outro mês o juro vem para você pagar. O problema é que está faltando carteiro em pelo menos 500 municípios do Brasil. E se não tem profissional suficiente, o jeito é encontrar uma alternativa. Aqui em Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, no sertão de Sergipe, tem mais de 1 ano que o único carteiro da cidade tem que ser dividido com um município vizinho. Seu Paulo é carteiro fixo aqui e em São Miguel do Aleixo, a quase 10 quilômetros. Trabalha um dia em cada cidade. Fica bem difícil, porque no dia que eu não estou aqui, a carga fica acumulada. Então não tenho condições de fazer serviço de 2 dias em um dia só. Em outros estados, como Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Amapá, os Correios fazem mutirões em cidades onde há poucos funcionários. O último concurso para carteiros foi em 2011. A gente só tem tido prejuízo, né? Prejuízo com a sobrecarga de trabalho, com essas metas que vem aumentando, né, na distribuição para o carteiro conseguir dar vazão a essa distribuição, como também quem mais sofre é a população, a sociedade que não está recebendo suas correspondências em dia, né? De um ano para cá, 8.000 trabalhadores dos Correios aderiram a um plano de demissão incentivada e não há previsão de repor esse pessoal. Para os Correios, não há falta de funcionários. Em todo o Brasil, são 106.000 trabalhadores. Não existe em regiões mais periféricas de grandes cidades e cidades menores do país aquele volume de cartas, de faturas, de boletos que justifique a passagem do carteiro todo dia. Então o que se propõe é a distribuição em dias alternados. Tudo que o seu José Mário quer é receber as contas dentro do prazo. Eu quero que ela chegue em dia para me pagar, porque às vezes isso não é bom para a gente, né, que tem um nome limpo. Uma demanda justa, né? O juiz Sérgio Moro determinou uma nova perícia nos sistemas de informática que eram usados pelo Departamento de Propinas da Odebrecht. Desta vez, o trabalho dos peritos será para identificar se há lançamentos e documentos relacionados ao sítio de Atibaia. Se houver, os peritos também devem verificar a autenticidade e a integridade dos documentos. Neste processo, o ex-presidente Lula é acusado de ter recebido propina da Odebrecht e da OAS por meio da reforma e de benfeitorias no sítio atribuído a ele pela Lava Jato. As defesas e o Ministério Público têm 5 dias para apresentar suas perguntas. O laudo deve ser concluído em até 30 dias, contados a partir do recebimento dos quesitos pela Polícia Federal. A defesa do ex-presidente Lula diz que está cerceada por não ter o direito de conhecer todos os documentos que estão na posse da acusação. Diz também que a outra perícia, entregue ontem pela Polícia Federal, já reconheceu não ter identificado qualquer vínculo entre valores provenientes de contratos da Petrobras com imóveis atribuídos a Lula ou ainda a existência de qualquer vantagem indevida dirigida ao ex-presidente. A OAS não vai se manifestar sobre o assunto e nós não conseguimos contato com a Odebrecht.
Agora, notícias internacionais. 45 pessoas morreram na explosão de 2 carros-bomba na Somália. O atentado foi reivindicado pelo grupo Al-Shabaab. O primeiro carro explodiu perto dos portões do Palácio Presidencial. O segundo em frente a um hotel. De acordo com as autoridades, 5 terroristas envolvidos nos ataques morreram num tiroteio com as forças de segurança. O Al-Shabaab é um grupo ligado à rede Al-Qaeda que há mais de uma década luta para impor a sua própria interpretação da lei islâmica no país. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, convocou o governo de Nicolás Maduro a marcar uma nova data para a eleição presidencial na Venezuela. Os 19 países que aprovaram a resolução, um a mais que o necessário, consideram muito cedo uma eleição no dia 22 de abril e pediram que ela seja remarcada para garantir um processo livre, justo e com observação internacional. Essa é a primeira vez que uma resolução contra o regime do presidente Nicolás Maduro é aprovada. Aqui no Brasil, a transferência de venezuelanos que estão hoje nas ruas de Roraima para outros estados começa na terça-feira. São Paulo deve receber 300 deles em centros da prefeitura que hoje atendem moradores de rua e também em entidades conveniadas, como mostra o repórter Wallace Lara. A Casa do Migrante da Missão Paz atendeu nos últimos 4 anos 8.000 haitianos. Depois de tanto tempo lotada, hoje está com vagas abertas. A direção dessa instituição filantrópica aceitou receber 30 venezuelanos. Aqui eles terão moradia, alimentação, cursos e apoio para tirar documentos e conseguir trabalho. De qualquer forma, voluntários, religiosos e assistentes sociais dizem que será um novo desafio. Eles vêm com uma expectativa muito grande, inclusive nas suas áreas de formação, e chegando aqui eles vão procurar trabalhos diversos, trabalhos informais, e isso para eles é muito chocante, eles sofrem muito com isso. A Prefeitura de São Paulo vai usar os centros temporários de acolhimento, como esse, para acolher outros venezuelanos. Esses centros hoje são destinados aos moradores em situação de rua. Ao todo serão 186 vagas, 115 para homens e 71 para mulheres. Só adultos solteiros serão aceitos. Mulheres grávidas e crianças, os mais vulneráveis, por enquanto, não virão para São Paulo. Nada impede que depois venham outras pessoas. Isto é a garantia de que essas pessoas serão recebidas de forma digna. Elas não podem ficar jogadas na rua, elas não podem ficar sem alimentação. Um grupo de refugiados que está em São Paulo há pouco tempo foi convidado para uma atividade bem brasileira. Aproveitar uma tradicional feijoada feita por alunos de uma faculdade de gastronomia. Aprenderam um pouco mais do sabor e da receptividade dos brasileiros. A comida está muito boa, gostei muito. Apesar da transferência dos venezuelanos para outros estados começar na terça-feira, a Prefeitura de São Paulo disse que os refugiados só devem começar a chegar em abril. Agora é hora da previsão do tempo. Jaqueline Brasil, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Doni, boa tarde para você, boa tarde para vocês. Bom, Jaque, o destaque essa semana foi a chuva no Sudeste, chuva que continua ou para? O que é que você diz? Olha só, vai diminuir bastante em parte da região Sudeste e é uma ótima notícia porque o tempo vai secar justamente onde choveu demais, que é o caso do Rio de Janeiro e do litoral norte de São Paulo. Agora, Minas Gerais e Espírito Santo estão sim na rota da chuva. A gente vem falando muito sobre os prejuízos que a chuva vem causando, mas vamos falar também sobre as coisas boas. Os reservatórios usados na geração de energia estão agradecendo São Pedro. O nível de água subiu nos reservatórios Serra da Mesa, em Goiás, Sobradinho, na Bahia e Furnas, em Minas Gerais. Com o aumento da capacidade, a ANEEL divulgou que no mês que vem a bandeira tarifária vai continuar verde, ou seja, a conta de luz não vai ter taxa extra. Hoje tem previsão, inclusive, de mais chuva, onde estão os 3 reservatórios, mas os maiores acumulados estão concentrados na região norte, também na região nordeste, no centro-oeste. Aqui no sudeste, a chuva esperada mesmo é para Minas. Em São Paulo, em boa parte de São Paulo, não vai cair uma gota. Aliás, aqui na capital paulista, o mês de fevereiro está bem seco, viu? Até agora, choveu só 20 milímetros, bem abaixo da média para o mês. Fevereiro ainda não acabou, mas pode ser o mais seco em 57 anos, Doni. 57? Muita coisa. Já que, além de São Paulo, onde mais o tempo fica firme?
no sul do país, tá? Você que está no Rio Grande do Sul, também no Planalto Catarinense, aqui também no Paraná, o tempo vai ficar firme. No sul do Mato Grosso do Sul, no norte, tarde ensolarado em Roraima. E no litoral nordestino, desde o Rio Grande do Norte até Sergipe, dia muito bom também. Onde faz sol também tem muito calor, máxima de 32 graus em Natal, em Manaus também, olha só, 27 graus em Brasília, São Paulo e Florianópolis. E como o fim de semana tá aí, eu vou mostrar para vocês onde vai dar praia. Trancoso na Bahia, em Maragogi, Alagoas, máxima de 31 graus, Jericoacoara no Ceará, 32 graus e 60% de chance de chuva. Agora atenção, viu? Porque na próxima semana pode voltar a chover forte em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, por causa desse sistema de baixa pressão que vai se formar na segunda-feira. Mas, gente, é só segunda-feira, tá? Fim de semana vai dar para aproveitar bastante praia, parques e trabalhar também, que é o nosso caso, né, Doni? Fazer o quê? Exato. Valeu. Jaqueline Brasil, obrigado. Bom fim de semana para você. Para você também. E a gente vai conhecer agora uma festa em Moscou que marca a passagem do inverno para a primavera. É a Maslenitsa. Quem mostra pra gente é o correspondente Marcelo Correge. O país da Copa em 2018 é o país do blini todos os anos, ainda mais em fevereiro. Blini é o nome desta panqueca russa, personagem principal do que eles chamam de carnaval. É gostoso? Pergunto. Muito gostoso, dizem os meninos. Os pequenininhos dizem que o melhor da Maslenitsa é comer blini. O nome da festa significa Semana da Manteiga em português. Nela, as pessoas mais religiosas param de comer carne, seja vermelha ou branca. Por isso, as filas nas barracas de blinis ficam tão grandes. Há quem quebre a tradição e ponha presunto na panqueca, mas geralmente elas são de chocolate, geleia ou caviar. Quando a Maslenitsa acaba, o jejum da Igreja Cristã Ortodoxa fica ainda mais rigoroso. Nenhum tipo de laticínio é permitido. Este casal explica que, na verdade, a tradição russa é de comer muito. Tudo é desculpa para comer. Pode ser na Maslenitsa ou em qualquer outro feriado. Essa é uma celebração de origem pagã que foi incorporada pelo cristianismo. Ela marca o início da quaresma, mais ou menos como o carnaval no Brasil. Só que aqui também marca o fim do inverno e a chegada da primavera. Mas como vocês podem perceber, isso aí não é muito preciso, não. A neve não dá trégua, apesar do sol presente em todas as decorações dos parques públicos, como o Gorky em Moscou. Com as fantasias e as danças, eles tentam chamar o astro-rei o mais rápido possível. Nada parecido com o samba do Brasil, tá? Músicas folclóricas ou até modernas fazem os russos sacudirem sem nenhuma timidez. Isso sim é rock and roll. Numa festa para espantar o frio, fica bem claro que a relação deles com o inverno é mais de amor do que de ódio. Este menino lembrou que no ano passado a primavera começou mais perto de maio. Nevou até o dia 9 de maio. E foi legal. E se o frio apertar para valer, basta acender uma fogueira. Daquelas para aquecer o maior país do mundo. Você vai ver a seguir, uma pesquisa brasileira revela como a casca do ipê roxo pode ser aliada no combate ao câncer. E Hoje em Casa mostra como deixar a cozinha mais aconchegante para reunir os amigos. A gente volta já. Até o início de fevereiro foram registrados mais de 22.500 casos prováveis de dengue no Brasil. Um levantamento aponta cidades em situação de risco. A reportagem é do Ismar Madeira. Os agentes de saúde vão de casa em casa à procura de focos do mosquito em São Paulo. O último levantamento em 604 cidades do estado no fim do ano passado apontou 104 em situação de alerta ou de risco. Em Sergipe, dos 75 municípios, 50 estão em alerta ou em risco. E de 90 cidades do Rio de Janeiro, 58 estão em situação de médio ou alto risco. O levantamento de janeiro em Minas Gerais mostrou 505 cidades em alerta ou risco para o surto de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Os agentes estão de olho em qualquer lugar onde possa haver água parada nas casas em Belo Horizonte. A Isabela estava preocupada com a piscina do vizinho. Sem conseguir entrar lá, os agentes jogaram daqui mesmo uma bolinha de papel molhada com larvicida. Uma das grandes dificuldades das equipes de combate à dengue é encontrar os potenciais focos do mosquito em áreas de difícil acesso ou onde os portões não são abertos para fiscalização. É aí que ele está entrando em ação, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte.
O drone ajuda a identificar onde tem água parada ou condições que favoreçam a reprodução do mosquito. São gravadas imagens e, quando o risco é identificado, o dono é notificado. Caso ele não tome uma providência para eliminar esse foco, nós fazemos o que chamamos de entrada forçada. O Aedes aegypti pode transmitir várias doenças, entre elas dengue, zika e chikungunya. O momento de combatê-los é o ano todo, mas nesse momento ele é vital para evitar uma epidemia nos próximos 2-3 meses. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos descobriram que uma substância presente na casca do ipê roxo pode ajudar no tratamento do câncer de mama. A reportagem é do Rafael Castro. Uma árvore típica da Mata Atlântica e famosa pela beleza da flor é a fonte da descoberta. Da casca do ipê roxo, os pesquisadores extraíram um pó amarelo que tem uma substância conhecida como lapachol. No laboratório, adicionaram um metal chamado rutênio e aí produziram este composto verde. Em parceria com os cientistas norte-americanos, testaram a mistura no combate às células cancerosas em tubos de ensaio e compararam os efeitos do novo composto e de uma quimioterapia convencional. Segundo os pesquisadores, foi necessária uma quantidade 100 vezes maior de quimioterápicos tradicionais para ter o mesmo resultado obtido pela nova substância. Isso, obviamente, mostra uma maior eficácia do nosso composto, 100 vezes melhor do que o composto que é aplicado hoje na quimioterapia. A substância foi testada em 3 tipos de câncer: próstata, pulmão e de mama. Nós obtivemos melhores resultados para o câncer de mama, onde foi observado que os compostos foram capazes de atuar mais nas células tumorais de mama, preservando as células normais. Os cientistas aqui da Universidade Federal de São Carlos chegaram à fórmula deste novo composto depois de 6 anos de estudo. Também foram feitos testes em camundongos. Segundo os pesquisadores, a substância extraída do ipê roxo provoca menos efeitos colaterais do que outros tipos de quimioterapia. Os camundongos reagiram muito bem, os camundongos tratados com nossos compostos, né? Porque eles não perderam pelo, não ficaram estressados, não tiveram seus órgãos afetados. Parte da pesquisa foi publicada nestas 2 revistas científicas norte-americanas. Agora os pesquisadores esperam um novo financiamento para testar a substância em cães e depois em humanos. A esperança é que no futuro possam ser desenvolvidos novos quimioterápicos que sejam menos agressivos e o melhor que venha da natureza. O Instituto Nacional de Câncer considera bastante pertinentes e promissoras as pesquisas com a substância. E também que o composto produzido na Universidade Federal de São Carlos é um aliado no desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. 21 funcionários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha deixaram a agência ou foram demitidos depois de serem acusados de abusos e exploração sexual nos últimos 3 anos. O anúncio feito pelo diretor da organização. O Código de Conduta da Cruz Vermelha diz que nenhum funcionário pode pagar por sexo, mesmo onde a prostituição é legalizada. Notícia que vem 2 dias depois do Haiti ter suspendido as operações de uma outra ONG, uma britânica, a Oxfam, também por denúncias de exploração sexual, de um escândalo enorme nessa linha por parte dos funcionários da ONG. A polícia francesa encontrou uma tela do pintor Degas dentro de um ônibus numa rodovia a 30 quilômetros de Paris. A obra é avaliada em $1 milhão. A pintura de 1877 representa uma fila de homens cantando na ópera de Dom Juan. A obra foi achada no compartimento de bagagens do ônibus durante uma inspeção de rotina da polícia. A tela tinha sido roubada há 9 anos de um museu em Marsella. Essa obra tem um pequeno porte, então é facilmente dissimulável. Representa uma cena da ópera de Mozart e estava na lista da Interpol das obras mais procuradas do mundo. O Jornal Hoje termina aqui. Para rever as reportagens exibidas, basta ir ao Globoplay. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e um ótimo fim de semana.